Olá pessoal, nessa aula aqui então foi a nossa aula 9, digamos assim, e a gente está falando um pouco sobre a divisão dos radicais. Isso quando eles têm os índices iguais, né? Mas quando não tem, a gente também tem uma maneira de conseguir resolver, tá bom? Então aqui eu coloquei a área de um retângulo é igual a 102, né? Raiz de 102 e o comprimento médio raiz de 17. E qual é a largura? Daí, bom, por que a gente tem que dividir? De repente vocês não lembram disso daqui, né? Bom, quando a gente tem um retângulo, digamos que aqui é a base, né? E aqui é a altura. Então, quando eu vou calcular a área, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar a base, vamos chamar a altura aqui de H, assim, de base vezes a altura, né? Esse é o cálculo da área de um retângulo, tá? Isso daí vocês aprenderam em geometria e é bem parecido com a área do quadrado, só que a área do quadrado é lado vezes lado, né? A diferença é que o retângulo ele tem os lados diferentes, então é isso que faz a diferença, tá? Então, nota que está dizendo ali que a gente tem o valor da área, né? Digamos aqui, eu vou pegar com uma cor aqui. Tem o valor da área aqui. A área vale raiz de 102 é a área. Ó, igual, vou botar aqui nessa equação aqui, certo? Que eu acabei de mostrar para vocês, na fórmula, digamos assim. Tá? Raiz de 102. E está dizendo que o comprimento, ou digamos assim, a base, vale raiz de 17. Ó, raiz de 17. Está perguntando qual é a largura. Poderia ser a altura ali também que eu coloquei. Tá? A ideia é a mesma, se a gente falar comprimento e largura, ou base e altura, tanto faz, é a mesma coisa. A ideia é que tem duas dimensões só, né? Uma altura e uma base, né? Uma na horizontal e outra na vertical. Então, olha só, para eu resolver isso daqui, ó, é uma equação, como se aqui tivesse um xzinho, né? Ó, como é que eu faço? Ó, tem um número multiplicando x, então eu tenho que dividir 102 por raiz de 17. E é isso que agora o texto fala em como que a gente resolve isso daí. Ou seja, a divisão de raízes, de radicais, né? A raiz é a raiz do próprio quociente, ou seja, é a própria divisão. Ou seja, eu posso colocar os dois, isso daqui eu posso colocar os dois dentro de uma só raiz, né? A divisão das raízes é igual à raiz da divisão, ou seja, do quociente, tá? E é isso que diz ali no problema. Ou seja, diz que no problema não, ao longo do texto, diz que para a gente resolver esse problema, eu posso simplesmente só dividir os dois números. Eu coloco os dois dentro da raiz e resolvo a continha, digamos aqui. Ó, vejamos outro exemplo que nem tem aqui, ó. Olha só, ó, raiz de 504 e raiz de 7. O que eu faço? Transformo as duas para dentro de uma só raiz, divido e esse resultado agora eu resolvo. Ou seja, olha só, raiz de 72 não tem uma exata, né? Por quê, ó, pessoal? Lembrar aqui, ó, a gente tem que 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz de 64 é 8, né? Ó, 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz de 81 é 9. Então, tá na cara que a raiz de 72 está no meio disso daqui, ó. Ou seja, é um número entre 8 e 9. 8, alguma coisa, certo? Então, ela não tem exata. Então, como é que eu faço para encontrar a raiz? Para a gente colocar a raiz numa escrita matemática, digamos assim, tá? A gente faz o que? A gente tem que fatorar. Então, eu vou pegar o 72, ó, e vou fatorar. Divido por 2, 36. Divido por 2, 18. Divido por 2, 9. Divido por 3, 3. E por 3, 1. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu escrevo ele
na forma de potência, ó, 2 na 3 e 3 na 2, que foi o que está escrito aqui, tá? O jeito mais fácil, pessoal, é assim, ó. Conforme o índice da raiz, por exemplo, se a raiz é quadrada, 2, eu vou agrupando aqui, ó, vou pegar até uma outra cor, eu agrupo de 2 em 2, ó, por exemplo, faço, essa eu vou apagar porque senão vai ficar feio riscando com duas cores aqui, ó. Vai ficar assim, ó, separo de 2 em 2, ó, 2 ao quadrado, o 2 ficou sobrando, então boto só 2, e o 3 eu separo também, ó, como tem 2, separo de 2 em 2. Fazendo isso, ó, eu já passo direto para esse ponto, entendeu? Eu não preciso fazer essa fatoração. Mas, de novo, qualquer uma dos dois está certo, só que eu estou mostrando o jeito mais prático. O mais prático é tu olhar o índice, ver que é 2 e agrupar a fatoração de 2 em 2. Tá? Isso eu digo quando tem mais de 2 números para agrupar, que nem o número 2 aqui, nesse exemplo. Bom, ó, o 2 que está ao quadrado e o 3 que está ao quadrado vão sair da raiz. Ó, eles vão vir aqui para frente, se multiplicando, ó. E quem que sobrou? Sobrou somente o 2. O 2 ele não está ao quadrado, então ele continua dentro da raiz. 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Viram? Ó, aqui, ó, esse daqui. Os dois estão no mesmo índice de raiz, que é 4. Então, o que eu faço? Eu passo tudo para dentro de uma só raiz, divido. Então, isso daqui é a raiz quarta de 6. Então, não consigo resolver. Até porque 6, se eu fatorar, é 2, 3, 3, 1. Ou seja, nenhum dos dois números se repete. Então, não vai ter como tirar, digamos assim, de dentro da raiz. Tá? Ó, esse último exemplo é uma divisão também. Eles estão no mesmo índice. E então eu posso fazer o quê? Deixar tudo dentro de uma mesma raiz e dividir. Vocês podem estar pensando, mas esse está diferente do outro. Mas é só a notação. Aqui está a notação assim, ó, 2 pontinhos como sendo a divisão. E lá em cima está a barra, que também é a barrinha de fração, que também é uma divisão. Tá? Agora, ó, aqui eu vou dividir, ou seja, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes, né? X na 6, então ficou raiz cúbica de x na 6. Agora, olha só, o que eu poderia fazer? Ou eu uso aquela propriedade e divido, ó, 6 por 3, e daí encontro 2, aqui, né? Só lembrando, ó, lembra aqui, ó, raiz de x 6, 3 é a mesma coisa que eu posso escrever assim, ó, 6 na 3, e daí 2, x ao quadrado, e encontro o resultado, tá? Ou poderia fazer o quê? Olha só, poderia usar aquela ideia que eu falei para vocês, que a gente usou ali no exemplo 1, tá? Aqui, ó, qual é a ideia? Ó, fica assim, ó, raiz cúbica de x6. Ó, x6 eu posso separar assim, ó, raiz cúbica de x3 vezes x3. Tá, pessoal? Não é mais aqui dentro, não vamos errar isso. É vezes, porque daí quando eu faço vezes potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 3, 6. Agora, ó, os dois 3, conforme está o índice ali, ó, vão sair de dentro da raiz. Então, vai ficar, ó, x vezes x, que dá x ao quadrado. Tá? Bom, se achou complicado, volta no videozinho um pouquinho e tenta entender de novo, escuta de novo a explicação e tenta resolver. Qualquer coisa é só botar ali no grupinho que daí eu já respondo as dúvidas, tá, pessoal? Bom, então, continuando o texto, diz o seguinte, que o quociente de duas raízes com o mesmo índice é a raiz do quociente dos radicandos dessas raízes. Bom, aqui pode estar assim, não entendi nada. O que quer dizer? Bom, eu tenho duas raízes e elas estão com o mesmo índice. Bom, se elas estiverem com o mesmo índice, eu posso transformar tudo dentro de uma única raiz com esse índice e dividir os dois números, que a gente chama de radicandos, tá? Bom, quando tem índices diferentes, pessoal, vocês já devem estar pensando, bom, eu tenho que tentar deixar os dois no mesmo índice e aí aplicar a propriedade que a gente acabou de estudar.
Por exemplo, opa, que fiz errado, pessoal. Escrever. Olha só, raiz de 20 dividido por raiz quarta de 8. O que eu vou fazer? Ó? Como aqui, vou pegar, vou escrever aqui embaixo que fica melhor. Ó. Raiz de 20. Aqui, como não tem nada, o índice é 2, certo? E como aqui não tem nada no 20, aqui o número é 1, o expoente, tá? Olha só, eu quero deixar o quê? Eu quero deixar essa raiz aqui, ó, com índice 4, igual ao do número que eu estou dividindo, do maior índice, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu já sei das outras propriedades que a gente estudou, dos radicais, que eu posso multiplicar. Ó. Então, eu multiplico aqui por 2 e multiplico aqui por 2. Fazendo isso, ó, o 2 vezes 2 vai virar 4, vai virar aquele número lá. Então, essa raiz vai ficar assim, ó, raiz quarta de 20, 2 vezes 1, 2. Pronto, ó, agora eu posso dividir por raiz quarta de 8. Por quê? Porque agora eles têm o mesmo índice e pelo que a gente estudou, eu posso simplesmente deixar os números todos aqui dentro, ó, fazer a divisão desses números. Tá? Isso daqui vai ficar 400 dividido por 8, que dá raiz quarta de 50. Tá bom? E os outros exemplos é a mesma coisa, a mesma ideia que usa, tá? Outra coisa aqui, pessoal, vocês poderiam estar se perguntando, bom, mas aquele raiz de 50, será que não dá para simplificar? A gente pode pensar, ter essa dúvida, né? E, bom, olha só, vou pegar o 50 aqui, ó. Eu tô com a borracha, vou pegar o 50, vou fatorar, divido por 2, 25, divido por 5, 5, divido por 5, 1. Ficou aqui, ó. Tá vendo que nenhum desses números aqui eu consigo agrupar com o expoente 4, com o mesmo expoente da raiz? Então, ninguém vai sair, digamos assim, ali de dentro da raiz. Então, não tem como simplificar. Essa é a resposta, raiz quarta de 50. Tá? Bom, vamos ver aqui esse segundo exemplo, que é com letra, mas é a mesma coisa. Ó, aqui, o índice é 3 e aqui o índice é 2. Só que olha só, se não tem número que eu multiplique o 2, aqui ó, raiz que é 2, x na 5, e dividido por raiz cúbica de x ao quadrado. Ó, não tem número que eu multiplique aqui ó, por 2 que eu vou conseguir encontrar 3. Tá? E não vai ter um número aqui que eu vou multiplicar por 3 que eu vou encontrar 2. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó? Encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Ó, por 2, 1, 3, 1. Ou seja, 6. Geralmente, pessoal, é a multiplicação dos dois números. Mas eu estou ensinando para vocês o passo a passo de como descobrir isso. Então, quer dizer o seguinte, ó, que eu tenho que colocar esse 2 aqui, ó, ele tem que virar um 6. E esse 3 aqui, ó, tem que virar um 6. Então, ó, por que número que eu vou multiplicar aqui para encontrar 6? Eu vou multiplicar por 3. Então, eu tenho que multiplicar aqui e tenho que multiplicar lá dentro também. Ó, por que número que eu vou multiplicar esse 3 aqui para ele virar 6? Vou multiplicar por 2. Então, eu multiplico por 2 aqui e por 2 aqui. Tá? Isso daqui vai ficar assim, ó. Então, continuando aqui, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar raiz 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Dividido raiz, ó, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Ora, agora virou o mesmo caso que a gente já tinha feito, né? Tem o mesmo índice, 6 e 6, e duas raízes, então transforma em uma raiz só. Então vai ficar raiz sexta de x, 15, dividido x na 4. Tudo dentro da mesma raiz. Divisão de raiz de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes.
11. Opa, desculpa, 15 menos 4, 11. Certo? Agora, pessoal, agora aqui que entra um detalhezinho, tá? Olha só. Como aqui o índice é 6 e aqui o expoente é maior do que o índice, ó, então eu posso separar isso. Vai ficar assim, ó. Raiz sexta, x na 11 eu vou escrever x na 6 vezes o que sobrou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5. Então, ó, o que tem o mesmo número o expoente igual ao índice sai de dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó. X raiz sexta de x na 5. Certo? Que é a resposta. Continuando, deixei uns exercícios aqui para vocês. Tá? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu já vou fazer mais rápido aqui, tá? Mas vocês já tem mais ou menos uma noção agora, depois de eu ter explicado. Ó, vai ficar mais fácil. Ó, o índice é o mesmo. Deixo dentro da mesma raiz. 11 na 4 dividido por 11 na 2. Potência de mesma base, divide, conserva a base e diminui os expoentes. Tá? Aqui vai ficar a raiz de 1.600 dividido por 25. Tá? Isso daqui vai ser igual. Isso daqui vai ser igual, então, a raiz de 64, que é igual a raiz de... Desculpa, raiz não, deixa eu apagar aqui, não fica feio. Igual a 8. Tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Raiz, coloco os dois dentro da raiz e divido, tá? O resultado que der é o valor da raiz. Tá? Raiz cúbica, ó, vamos dividir aqui, ó. 240 por 35. 240 dividido por 35 dá 64. Então, vai ficar aqui, ó, raiz cúbica de 64. Vou pegar o 64, ó, vou dividir por 2. Vai dar 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Agora, vamos fazer aquilo lá que eu falei para vocês, ó. Quando o número repete várias vezes, eu vou separar de acordo com o índice, ó. O índice é 13, então eu vou separar, ó, 2 na 3, 2 na 3. Tá? Então isso daqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar assim. Raiz cúbica de 2 na 3 vezes 2 na 3. Ó, corto, porque estão no mesmo índice da raiz, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Tá? Bom, que mesma coisa, pessoal. D. Ó. Vai ficar 14 dividido por 7 vezes raiz nona de 3.072 dividido por 384. 14 dividido por 7 é 2. E 3.072 dividido por 384 é igual a 8. Então vai ficar raiz nona de 8. Aqui não tem como eu simplificar, porque o 8 aqui, ó, vocês já podem ver, é 2 na 3. Então não tem como o expoente ser o mesmo, tá? O que eu poderia fazer aqui, pessoal, é o seguinte, ó. 3, tá? Oh, desculpa. 3 não, deixa eu só apagar. Aqui já seria uma resposta correta, tá? Mas a gente poderia melhorar da seguinte maneira, ó. 2 raiz nona de 2 na 3. E daí agora eu posso fazer o quê? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3, para simplificar. Aí ficaria assim, ó, 2 raiz cúbica
de 2, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal, tá? Não precisava chegar nesse ponto aqui, mas quem chegou, muito bom, parabéns, tá? Quem chegou aqui já tá um bom resultado, tá? Claro, pessoal, em provas de vestibulares e tudo, geralmente eles colocam na simplificação máxima, tá? Mas para vocês já é bom já ir treinando até aqui, tá? Quem conseguiu fazer um pouco mais, que bom. Vamos ali para a próxima. Ó, bom, essa aí aqui, barbada, né? Só colocar os dois para dentro, vai dar 120 dividido por 15. Vou encontrar igual a 8. Ó, raiz de 8. 8 é 2 na 3, que é 2 na 2 vezes 2. Né, pessoal? Tem que lembrar que isso daqui é a mesma coisa que 2 na 3. Tá? Quem está com o 2 sai de dentro da raiz, vai ficar 2 raiz de 2. Certo? Aqui, nessa última, vai ficar 5. Agora, ó, raiz, tudo dentro de um mesmo radical, dividido por 45. Bom, 810 dividido por 45 igual a 18. Então vai ficar 5 raiz em cima de 18. Tá? E bom, aqui também a gente não conseguiria fazer grandes simplificações, tá? Então aqui é a resposta, certo? Fazer as outras aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Essa daqui quando tem um radical com índice diferente. Pessoal, aqui eu vou fazer mais algumas, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E daí, de repente, vocês não vão assistir todos. Mas, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar um aqui. Ó. Raiz quadrada de 31. Aqui não está aparecendo nada, então é 1. Dividido por raiz cúbica de 31. Ó, qual é a ideia, pessoal? A ideia para a gente conseguir fazer aqui, a gente tem que deixar os dois com o mesmo índice. Como o 2 e o 3 não tem o mesmo índice, eu vou fazer o MMC. De 2 e 3, 2, 1, 2 vezes 3, 6. Então, ó, tem que multiplicar. Eu tenho que multiplicar aqui, ó, o 2 por um número para encontrar o valor de 6. Então, eu vou multiplicar por 3. Né? Se multipliquei por 3 ali, então tem que multiplicar o 1 também por 3. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Ó. Eu tenho que encontrar o índice 6, então eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. Então, esse 31 que também está na 1 aqui, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, vai ficar assim, ó, raiz sexta de 31 na 3, dividido por raiz sexta de 31 ao quadrado. Bom, agora recai sobre o problema, sobre o exercício número 1. Ó. Eu tenho que pegar e deixar tudo dentro da mesma raiz. 31 na 3, dividido por 31 na 2. Conservo a base e diminuo os expoentes, tá? Feita essa daí, pessoal. Percebam que as outras são bem parecidas. A ideia é a mesma. Vou pegar um outro aqui, ó. Vou pular, tá? Se vocês tiverem com dúvida em algum desses que eu não fizer aqui, vocês me falem que eu coloco ali a resposta no nosso grupo. Tá? Vou pegar a letra C, por exemplo. Vamos lá. Tá assim, ó. Raiz sexta de 10 na 5, dividido por raiz quarta de 10 na 3. Ora, eu tenho que transformar os índices no mesmo índice. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver aqui.
Ó, vou fazer o que então? O MMC de 6 e 4. Divido por 2, 3, 2. Divido por 2, 3, 1. Divido por 3, 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que multiplicar os índices por um valor que dê 12. Então, vamos lá. Ó. 6 vezes que número dá 12? 6 vezes 2. Então, eu vou multiplicar o 5 por 2 também. 4 vezes que número para dar 12? 4 vezes 3. Então, eu vou multiplicar esse 3 também por 3. Vai ficar assim, ó. Raiz, índice 12, de 10 na 10, dividido por raiz com índice 12 de 10 na 9. Agora, coloco tudo dentro de uma única raiz, conservo a base e diminuo os expoentes. Pronto, está feito. Entenderam, pessoal? Facinho, facinho. Não tem muito o que fazer. Ó. Tá com os índices diferentes. Faz o MMC e encontra que número que eu multiplico por aquele valor, né, para encontrar. Vou pegar um outro aqui de uma divisão, fazer a letra D ali, ó, que parece ser complicada, né? Geralmente na matemática é assim, as coisas parecem ser complicadas, mas quando a gente vai fazer, a gente vê que não é tão difícil assim. É só usar a ideia que a gente tem que fazer. Ó, por exemplo, a gente olha aqui, é divisão, tá bom. Mas os índices são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Fazer o MMC. Por acaso, essa daqui ó, já tem o MMC feito ali, ó, é 12. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vai ficar 2 raiz de 6, 27, raiz quarta de 9. O 9 está na 1 e o 27 também. Ora, agora aqui ó, eu já sei que tem que dar 12, porque o MMC já está feito, de 6 e 4 foi o mesmo que a gente fez no outro. Então, ó, vou multiplicar por 2, multiplico por 2. Aqui eu vou multiplicar por 4 vezes 3 e vou multiplicar o 9 por 3. Vai ficar 2 raiz 12 de 27 ao quadrado, dividido por raiz com índice 12 de 9 ao cubo. Bom, vou colocar tudo dentro da mesma raiz. Ó, 27 ao quadrado é 27 vezes 27, dá 729, dividido por 9 ao cubo. 9 vezes 9 vezes 9, ou seja, 729. Isso daqui vai ser o que então? Ó, 2 raiz 12 de 1. E a raiz de qualquer índice, raiz quando é de 1, qualquer índice é 1. Então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Tá, pessoal? Tranquilo, né? As outras eu vou deixar aqui para vocês. Caso tenham dúvidas, me digam que daí eu mando ali no grupo a resolução de cada uma, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês, porque eu já fiz essa explicação e resolvi aqui, digamos assim, as que já ensinam a como fazer os outros tipos. Fazer essa aqui de simplificação também. Deixa eu só pegar uma altura aqui. Opa! Deixa eu só pegar uma altura aqui. Ó, nesse simplifique. Ó, vou fazer aqui, ó. Aqui o que eu tenho que fazer? Posso dividir primeiro e depois multiplicar por 3. Então vai ficar raiz de 72 dividido por 128. E depois eu vou multiplicar por 3. Raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 72 vezes 3 dividido por 128. Ó, 72 vezes 3 vai dar 216. Então, vai ficar raiz de 216 dividido por 128. Nota, pessoal, que não dá para eu dividir, né, o 226 por 128. Vai dar um número quebrado, digamos assim. Mas eu posso simplificar se eu quiser, tá? Por exemplo, posso dividir em cima e embaixo por 2 e assim vai.
Daí, por exemplo, 216 ficaria como 108. Daí ficaria assim, ó, 108 sobre 64. Ainda dava para dividir mais uma vez por 2 e por 2. Isso aqui ia dar 54 dividido por 32. E daria para eu dividir mais uma vez por 2, porque os números ainda são pares. Ficaria 27 sobre 16. Mas, como eu disse para vocês, aqui já ficaria correta a resposta. Aqui, digamos assim, é mais estético, digamos assim, mais bonito, tá? Na matemática, tá? Quando a gente simplifica um número. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. Fazer mais um. Ó, aqui é a mesma coisa, pessoal. O 12 vai multiplicar os dois números. Então vai ficar 2 raiz de 147 vezes 12, porque eu sei que multiplicar duas raízes é colocar dentro de um mesmo radical e multiplicar os dois. Mais raiz de 48 vezes 12. Tá? Então vai ficar 2 raiz de 1764 mais raiz de 576. O que eu posso fazer, pessoal? Claro, se vocês têm uma calculadora, vocês façam com a calculadora para já ter uma noção, né? Para saber se tem uma raiz ou não. Então, ó, só para mostrar para vocês, aqui a raiz aqui daria 42, tá? E a raiz de 576 daria 24. Mas como é que a gente pode encontrar isso? Eu posso fazer assim, ó. 1764 dividido por 2 vai dar 882. Dá para dividir por 2 ainda porque é par. Vai dar 441. Posso dividir por 3. 147. Posso continuar dividindo por 3. Vai dar 49. Divido por 7 vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Ó, como o índice da raiz é 2, eu vou agrupar tudo de 2 em 2. Ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 2 raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Sai todo mundo de dentro da raiz, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 7, 84. Bom, então esse resultado aqui, ó, deu 84. Agora, ó, vou fazer o 576. Divido por 2, encontro 288, divido por 2, encontro 144, divido por 2, encontro 72, divido por 2, encontro 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 13, por 3, 1. Vou separar de 2 em 2, porque o índice também é 2. Então, fica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, aquela raiz ali, ó, vou fazer ela aqui no cantinho. Raiz de 576 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, sai todo mundo de dentro da raiz porque tem o índice 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 24. Ou seja, né, ó, a raiz de 576 é 24. Ou seja, depois de fazer tudo isso daqui,
Claro, vocês devem estar pensando, nossa, que trabalhoso. Claro, né, pessoal? Mas a gente não vai fazer 10 contas iguais disso daqui. É uma conta para vocês aprenderem a fazer. Então ficou assim, ó. Esse resultado deu 84. Logo, desculpa, pessoal, 24. Deixa eu apagar. 24. Então a resposta é 84 mais 24. Tá? Ou seja, 108. Vamos lá. Continuando. A gente também vai estudar um pouco de potenciação. Então tá ali, ó. Qual é a quarta potência de raiz cúbica de 5 ao quadrado? Então, tá ali, ó. Raiz cúbica de 5 ao quadrado, na quarta potência, eu vou ter que repetir 4 vezes esse termo. Ó, 1, 2, 3, 4. A gente já estudou quando é potência de mesma base. Eu posso colocar tudo na mesma raiz, né? Quando é raiz da mesma base, coloco tudo dentro da raiz e agora só somo os expoentes, ó. Tá? Bem fácil, pessoal. Então, eu posso simplesmente aqui resolver, que nem tá aqui no exercício, colocamos na quarta potência, tá? Aqui vocês podem estar achando que tá muito complicado, mas na verdade é o seguinte, ó, quando eu tenho uma potenciação de uma raiz, eu posso colocar tudo dentro da potência, ou seja, tudo aqui dentro está no expoente 4, tá? Como estava ali, como o 4 está aqui fora, é a mesma coisa que eu tirar o 4 dali fora e colocar tudo dentro da raiz. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que, fazendo aqui, ó, potência de potência, 2 vezes 4, tá? Isso daqui vocês podem esquecer, ó. Ou, melhor, deixem porque é a ideia de raiz, a quarta potência dessa raiz, ó, isso daqui, ó. Então, ó, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Eu posso colocar o 4 que está aqui fora dentro, multiplicando, potência de potência, ó, 2 vezes 4, 8. Agora, o 8, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, presta atenção. O 8 eu vou separar. Aqui eu ainda coloquei uma separação que não ficou, digamos assim, da melhor. Eu poderia separar melhor ainda, ó. Poderia colocar assim, ó. Presta atenção nesse passo aqui que eu vou fazer, ó. Raiz cúbica, ó, em vez de 5 na 6, eu vou separar como sendo 5 na 3 vezes 5 na 3, né? Porque quando é vezes em potência é quando eu somo. Vezes 5 na 2. Agora, quem está com o expoente 3, sai da raiz. Vai ficar 5 vezes 5, raiz cúbica de 5 na 2. 5 vezes 5, 25, raiz cúbica de 25. Então tá aqui, ó, a resposta. Certo? Bom, ali tem outros exemplos que eu vou deixando, pessoal, porque o vídeo já está muito longo, tem 40 minutos, e daí eu sei que é complicado vocês assistir todo o exercício, porque tem gente também que não tem a internet, Wi-Fi e tudo mais, né, pessoal? Então, para não gastar muitos dados, eu já vou mostrar aqui de modo geral, a gente pode escrever uma raiz, né, uma raiz qualquer, da seguinte maneira: quando eu tenho uma potência de uma raiz, eu passo essa potência que está lá em cima para dentro, multiplicando o expoente do radical, tá? Aqui, pessoal, uma parte muito importante, que é os radicais dos produtos notáveis, tá? Produtos notáveis a gente usa bastante para resolver algumas contas em matemática. Ele é muito útil quando a gente sabe. Claro que assim, ó, se a gente não sabe, se a gente não decorou, digamos assim, ele não faz tanta diferença. Mas se a gente já sabe, isso nos poupa trabalho na hora de resolver alguns problemas. Então, por exemplo, o quadrado da soma. É sempre assim, ó. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, ó, quadrado do primeiro termo. Nós estamos perguntando qual é o primeiro termo. Aqui, ó, primeiro termo e o segundo termo. Então, é o quadrado do primeiro. Daí, quando é mais, aqui também é mais, ó, é mais 2. Mais 2 vezes o primeiro termo
vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tá? Vocês devem estar pensando assim, ó, tá, mas eu tenho que decorar isso? Não, não precisa. Eu poderia fazer como? Ó, multiplicando os dois. Perceba que eu vou chegar no mesmo resultado. Ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, ó, 2 raiz de 3 mais 3 ao quadrado. O que é isso daqui? Ó? É 2 raiz de 3 mais 3 vezes 2 raiz de 3 mais 3. O que eu vou fazer agora? Ó? Aqui eu vou fazer o que a gente chama de chuveirinho, ou propriedade distributiva. Ó. Esse número vai multiplicar esse. Então vai ficar, ó, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3 ao quadrado. Ó, 2 raiz de 3 vezes 3 vai dar, ó, mais 2, ou posso botar até 3 ali, ó, 3 vezes 2 raiz de 3, tá? Ó, agora eu vou multiplicar, vou pegar o outro número que tem ali, vou pegar com uma outra cor, ó, pegando tudo a mesma. Ó, aqui, ó, aqui vai continuar a mesma coisa, ou seja, ó, mais 3 vezes 2 raiz de 3 mais 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, ou 9, eu já posso colocar direto, só quero mostrar aquela propriedade que estava lá. Então, o que ficou? Ó, o quadrado do primeiro, ó, o primeiro termo ao quadrado, ou o quadrado do segundo termo. E olha só, esse termo aqui, ó, 3 vezes 2 raiz de 3, se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, ó, 2 vezes, digamos assim, ó, 3 vezes 2 raiz de 3. Tá? Então, aqui eu só multiplico. Tá? Então, ó, resolvendo, daria o que? 2 raiz de 3 ao quadrado, ficaria, ó, 2 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. Mais, agora aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 2. Isso daqui vai dar 12. Raiz de 3. E raiz de 3 ao quadrado, 9. Bom, aqui dá para resolver, ó. 4 vezes. Raiz de 9 é 3 mais 12 raiz de 3 mais 9. Ou seja, ó, 12 mais 9 lá da ponta vai dar 21 mais 12 raiz de 3. Tá, pessoal? Que é o que está escrito aqui, ó. Certo? Ó, o quadrado da diferença. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Tá? Aqui já tem digamos assim, o jeito decorado, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Pode fazer assim. Ou a gente pode desenvolver, tá? 5 raiz de 2 menos raiz de 3. Ó, isso daqui é o quadrado, é vezes ele mesmo. Cinco raiz de 2 vezes 5 raiz de 2 é 5 raiz de 2 ao quadrado. Ou já pode colocar direto, tá, pessoal? Por exemplo, ó, 5 raiz de 2 ficaria 5 vezes 5, 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Tá? Quem já faz mais rápido já pode colocar direto assim. Mas eu vou fazer o passo a passo aqui em cima, tá? Ó, aqui vai ficar, então, ó, menos, porque ó, mais com menos, menos. 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Ó, de novo, menos com mais, menos 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Não importa a ordem, né, pessoal? É multiplicação.
Multiplicação vocês já sabem que não importa a ordem. Menos com menos, mais raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9. De novo, quem já faz direto já vai achar raiz de 9, que é 3. Então, como eu já resolvi aqueles outros passos, ficaria assim, ó, 25 vezes 2, que é 50, desculpa, vou fazer aqui, 50, menos 2 vezes 5 vezes 10. Então vai ficar assim, ó, aqui tem dois termos, né? Então vai ficar, ó, 2 vezes, menos, posso botar menos, né? Menos 2 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Esse daqui eu multiplico, então vai ficar menos 10 raiz de 6 mais 3, ou seja, vai ficar 53 menos 10 raiz de 6. Certo, pessoal? E o produto da soma pela diferença. Esse é o mais básico, pessoal. Por quê? Aqui, ó, eu acabei errando, ó, agora que eu percebi. Faltou uma coisa aqui, ó. Quando eu faço, vou até apagar. Quando eu faço aqui o quadrado da soma pela diferença, eu só tenho que fazer o seguinte, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, raiz de 6 ao quadrado é raiz de 36, que é 6. E raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que é 5. Ou seja, dá 1. Quando é o produto da soma pela diferença, é bem fácil de fazer. Tá? Eu não vou desenvolver os termos, vou deixar agora para vocês como se fosse exercício. Tá bom? Então, aqui tem os exercícios. Calcular as potências. Então, eu vou fazer aqui um de cada aqui, ou dois, só para vocês entenderem. Ó. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, raiz de 6 ao quadrado. Vai ficar 100, raiz de 36. Raiz de 36 é 6, então vai ficar 100 vezes 6, 600. Aqui vai ficar raiz quinta de 4 na 3. Então, vai ficar raiz quinta de 64. Tá? 64. Eu posso simplificar. 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Agrupo tudo de 5 em 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 2 na 5 vezes 2. Então, vai ficar assim, ó, raiz quinta de 2 na 5 vezes 2. Quem está com 5 sai da raiz, vai ficar 2, raiz quinta de 2. Tá? Claro, quem já fez aqui, ó, já está certo. Tá? Aqui, que nem eu disse, é um jeito, digamos, mais bonito de escrever em matemática e que é bastante cobrado em concurso e outras provas, assim, de eliminatórias, tá? Aqui, ó, só para fazer esse caso negativo também. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos 3 raiz de 2 na 5. Então, vai ficar, ó, que nem eu disse, ó, quando o índice aqui não aparece nada, é 2. E qual é o jeito fácil? Eu vou separar de 2 em 2 isso daqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos 3 raiz quadrada de 2 na 2 vezes 2 na 2, ó, 2 mais 2, 4, vezes, falta um 2 na 1. Agora, esses 2 aqui vão sair ali de dentro. Vai ficar assim, ó, menos 3 vezes 2 vezes o outro 2 que saiu dali. Raiz de 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, vai ficar menos 12 raiz de 2. Tá? Ó, tá dizendo para aplicar a regra dos produtos notáveis. Para mim, tanto faz, tá? Mas, de preferência, que vocês desenvolvam isso, pessoal. Daí vocês vão conseguir desenvolver, fazer as continhas. Daí vocês vão encontrar. Ó, aqui vai dar o quê? Ó? Quando é mais e é ao quadrado, vai ficar assim, ó. Raiz de 6 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado é raiz de 36, que é 6, mais
2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 3 é raiz de 18. Mais raiz de 3 ao quadrado, que é raiz de 9, que é 3. 6 mais 3 é 9. Então, vai ficar 9 mais 2 raiz de 18. Quem quiser pode simplificar aqui também. Eu agora não vou simplificar, porque na verdade eu só queria que vocês aplicassem as regras, tá? Dos produtos notáveis. Não precisa fazer toda a simplificação. Ó, vamos fazer a outra aqui. Ó, raiz de 7 menos raiz de 5. Aqui eu errei, pessoal. Aqui é o quadrado. Eu não sei porque que eu botei na 5. Não é na 5 nada, tá? Na 2, desculpa. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 7 quadrado do primeiro. Agora, como é menos, vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ó. Raiz de 7 é raiz de 49, que é 7, menos 2 vezes 7 vezes 5, 35, mais raiz de 25, que é 5. Então, vai dar 12 menos 2 raiz de 35. Tá pronto. Pessoal, não pode diminuir aqui, tá? Não pode. Aqui é a resposta. E a última, bem fácil. Por quê, pessoal? Olha só. Eu estou multiplicando dois termos. Eles são iguais, ó. Raiz de 11, raiz de 11, raiz de 13, raiz de 13. Só que aqui um é mais e o outro é menos. Então, como é que fica? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar raiz de 11, raiz de 121, que dá 11, menos raiz de 13 ao quadrado, que é 169, que é 13. Tá? Então, isso aqui é igual a menos 2. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.